Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre. É com grande alegria que novamente estamos aqui para levar nossas mensagens de reflexão, de fé e de esperança, através da Rádio Imbuia FM, com este programa Momentos de Reflexão com Deus, da Igreja Matriz Santo Antônio. Dia 26 de junho, estamos já terminando o mês de junho. Fazer o bem abre a porta do reino. Vinde benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que vos está preparado. Se alguém possui riquezas neste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas diante dele fecha o seu coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? Com esses pensamentos, vamos então iniciar o programa ouvindo novamente outra mensagem. Oração ao Divino Espírito Santo. Espírito Santo, nosso Senhor e Deus, nós nos ajoelhamos ante vossa divina majestade a fim de manifestar-vos a vossa adoração e gratidão, nossos louvores e dedicação. Abençoai e santificai as famílias brasileiras para que cada vez mais fielmente sigam os vossos divinos ensinamentos. Ó Rei do belo amor, reinai nos nossos lares, afastai deles tudo o que vos desagrada. Abençoai a nossa estremecida pátria brasileira. Esclarecei todas as nossas autoridades eclesiásticas e civis para que governem segundo a vossa divina vontade e tornem feliz a terra da Santa Cruz. Concedei aos fiéis que vos confiam os 7 dons sagrados. Amém. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzes. Em verdes pastagens me leva a repousar, em fontes bem tranquilas as forças recobrar. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzes por justos caminhos, meu Deus, vem me guiar de todos os perigos, meu Deus, vem me livrar. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzes. Meu Deus, junto a mim, o mal não temerei, seguro em seu cajado, tranquilo eu estarei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzes. Me preparais a mesa perante o opressor. Senhor Jesus, há muita confusão espalhada por aí, muitas encruzilhadas, falsos caminhos, falsas religiões e falsos pastores. Há muita gente vivendo a religião do medo, porque há falsos profetas, pregando o aniquilamento do mundo. Concede-nos, Jesus, viver nossos dias iluminados por Ti, pois Tu és a luz do mundo. Que não trilhemos os caminhos que o mundo oferece, mas sigamos a Ti, pois és o caminho para o Pai. Que não nos enganemos professando falsas doutrinas e vãs filosofias, mas que professemos nossa fé em Ti, pois Tu és a verdade.
que não percamos nossa vida nos deixando seduzir por movimentos e seitas que pregam o ódio, mas que abracemos com todas as forças que nos ofereces as exigências do cristianismo, a certeza da vida eterna, que por tua morte e ressurreição assegurastes para todos os que creem. Que professemos contra toda cultura de morte nossa fé inabalável em ti, ó Deus da vida. Que o testemunho, o serviço, o diálogo e o anúncio sejam atitudes vitais de nossa vida cristã, para que o mundo creia que tu és em nós e que és o mesmo ontem, hoje e sempre, o Senhor da história. Amém. Aclamemos o Santo Evangelho. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Nós pastores num dia de sombra não cuidaram e o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Verdes prados e belas montanhas, hão de ver o pastor rebanho atrás. Junto a minhas ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Qual homem que dentre vós, se tiver 100 ovelhas e perder uma, não deixa as 99 no descampado e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre seus ombros e, tendo chegado em casa, reúne os amigos e vizinhos para lhes dizer: alegrai-vos comigo, porque encontrei minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo que da mesma maneira haverá mais alegria no céu por um pecador que se converta do que por 99 justos que não precisam de conversão. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. O símbolo mais genuíno e mais popular que expressa o amor misericordioso de Deus é o Sagrado Coração de Jesus. Envolto pela coroa de espinhos, fumegando de amor e marcado pela lança transpassada, ele expressa a doação total e incondicional de Deus à humanidade. Os pecadores merecem sempre uma oportunidade de retorno e reconciliação com Deus. Por isso, o texto de hoje alerta não só os fariseus e escribas, mas todos os que precisam olhar os perdidos com compaixão e sem julgamento. Jesus se utiliza de imagem do pastor em busca da ovelha perdida. Ele arrisca deixar as 99 no descampado para buscar a que se perdeu, assim como faz o Senhor ao reunir as ovelhas dispersas de Israel para apacentá-las. O reencontro não é motivo de julgamento ou recriminação. É sinal de amor e de cuidado.
manifestado em carregar a ovelha nos ombros, provavelmente ferida ou desfalecida de fome e de sede. A alegria de encontrá-la transborda em celebrar uma festa com os outros. Assim acontece com o retorno dos pecadores, que, ao contrário dos que se acham justos, se abrem à salvação de Deus. Chegavam perto para escutar, com suas palavras e sem temores, Jesus acolhe sem afastar. Alegrai-vos, 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 comigo encontrei a ovelha perdida, encontrei a moeda perdida. Mestres doutores, Jesus criticam e os fariseus vão condenar. Os pecadores os solicitam em suas mesas participar. Alegrai-vos, 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 comigo encontrei a ovelha perdida, encontrei a moeda perdida. A eles todos Jesus responde, fazendo simples comparação. Das 100 ovelhas, se uma se perde, ao encontrá-la se alegrarão. Alegrai-vos, 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 comigo encontrei a ovelha perdida, encontrei a moeda perdida. Das 10 moedas, se uma se perde, mulher se empenha, vai procurar. Muito trabalho, hora sofrida, valeu a pena por encontrar. Solenidade de São Pedro e São Paulo. A superficialidade, as aparências e a falta de foco são características de nossos dias. Isso afeta até a nossa vida de fé. O Evangelho da solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo vem nos lembrar a importância de vivermos uma fé focada no essencial. Na pergunta de Jesus aos apóstolos, o mais importante é a dinâmica de questionamento e reflexão que desperta. Quem é Jesus para mim? O que ele significa em minha vida? Este questionamento deve ressoar no íntimo de nossa alma, despertando em nós a sede da busca de sentido. Foi o que fizeram Pedro e Paulo. A partir da dúvida do questionamento, procuraram com todas as forças responder ao chamado de Jesus, num processo de encontro íntimo e pessoal. Foi o que os levou a entregarem a própria vida por ele. Vamos refletir este pequeno texto. Hoje e sempre da Igreja pilares, no alicerce do Cristo Senhor,
lá no céu como dois luminares, a brilhar no celeste esplendor. Feliz São Pedro, do céu porteiro, na cruz em verso sem seres réu. E tu, São Paulo, doutor das gentes, na dor da espada ganhaste o céu. Agora, pois, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Sois de Deus oliveiras frondosas, candelabros de intenso fulgor, sempre duas coroas de rosas, dando a Roma perfumes de amor. Feliz São Pedro, do céu porteiro, na cruz impresso sem seres réu. E tu, São Paulo, doutor das gentes, na dor da espada ganhaste o céu. Agora, pois, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Diferentes assim no passado, Mas depois parecidos na luz, uma fé tão feliz do cajado. outro pura paixão pela cruz. Feliz São Pedro, do céu porteiro, na cruz em verso sem seres réu. E tu, São Paulo, doutor das gentes, na dor da espada ganhaste o céu. Agora, pois, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Queremos parabenizar os aniversariantes deste dia 26 de junho e desejar-lhes saúde, alegrias, felicidades, vida longa e abençoada. Recebam o nosso abraço carinhoso e sejam realmente muito felizes. Não esqueçamos, no domingo próximo haverá a Crisma e estarmos participando de todas as nossas atividades religiosas, nossas celebrações. Apesar do frio, não podemos deixar de participar, porque então nós temos calor humano, nós estamos bem próximos de Deus, fazendo as nossas orações por nós mesmos e por aqueles que nos pedem orações. Bênção dos lares. Oração das Famílias. Texto de Luizinho Bastos, do livro Mensagens para o Ano Todo. Senhor, abençoa nossas famílias. Abençoa essa fonte geradora de cidadãos conscientes e livres. Abençoa os lares, para que em todos eles reinem a compreensão e a harmonia. Abençoa os pais, para que sejam amor, força e sustento para todos. Abençoa as mães, para que sejam luz, vida e ternura. Abençoa os filhos, a fim de que possam crescer honestos e responsáveis. Abençoa, Senhor, as famílias que sabem partilhar seus bens: casa, alimento, educação e saúde. Abençoa as famílias em crise, para que apostem no diálogo e na união. Abençoa, Senhor, nosso Pai, todos nós, para que sejamos irmãos sem distinção de raça, cor, religião e costumes. Enfim, que a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, seja nossa companheira de caminhada nesta terra, para que um dia nos encontremos todos juntos na casa que o Pai do Céu nos preparou. Amém. Gostaria de elevar uma prece ao Sagrado Coração de Jesus. 3 horas da tarde, Sexta-feira Santa.
Jesus morre e junta à sua morte todos os sofrimentos da face da terra. No final, seu lado é aberto pela lança do soldado. Deus se torna em Jesus um amor crucificado. Enquanto houver um sofrimento na terra, um rosto desfigurado pela dor, enquanto houver em algum lugar uma criança que morre, e uma mãe desvairada gritando porque não pôde acreditar nessa tragédia, enquanto houver oprimidos, famintos e vidas que falharam, prostitutas que continuam prisioneiras de sua noite, enquanto houver o grito de um homem humilhado, enquanto houver o grito de alguém sendo torturado, enquanto a morte estiver por perto agachada, como um animal preparado, como um animal preparando o bote, Jesus não cessará de morrer. 3h da tarde, de Frei Almir Ribeiro Guimarães. Voltamos então novamente a falarmos de missão, ano missionário. E estão acontecendo as visitas. Alguns lugares ainda não receberam os missionários, mas todos irão receber a visita dos missionários, onde eles irão, os missionários, fazer a oração em conjunto, uma leitura da Bíblia, preencher uma ficha cadastral, benzer as casas e conversar um pouco. Então fiquem tranquilos que de um momento para o outro vão aparecer os missionários para fazer essa tarefa, essa atividade. Pai que estás nos céus, a fé que nos desce no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, desperte em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmos. Na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidos as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes, e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito, na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Concluímos este programa e também deste mês. Agradecemos a todos vocês que sempre estão conosco, nos ouvindo, meditando, refletindo as mensagens que aqui são passadas. Agradecemos ao Fernando, a Isolete e a Fernanda por estarem sempre conosco, assim como a todos vocês que nos acompanham e nos dão apoio e força. Hoje é dia do Sagrado Coração de Jesus e também se fala sobre o bom pastor, né? Vivamos a grande alegria do céu por uma ovelha nossa que se converta. Os desígnios do coração do Senhor perduram de geração em geração, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sintam-se todos abraçados, agradecemos a todos vocês, gratidão a Deus por sempre termos a oportunidade de estarmos aqui, meditando juntamente com vocês. Este mês de junho, com tantos santos, né? São João Batista, agora final Santo Antônio primeiro, né? Nosso padroeiro, depois São João Batista e agora São Pedro e São Paulo. Que todos esses santos, então, junto com a nossa Mãe do Céu, Maria Santíssima, intercedam a Deus por nós e que eles nos abençoem e nos guardem, hoje e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santo Antônio, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.